Ok, alunos, vamos dar continuidade ao estudo das orações subordinadas substantivas. Vamos agora explicar cada uma delas. Então, as orações subordinadas substantivas podem ser subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativas, completivas nominais ou apositivas. Geralmente, elas são iniciadas pelas conjunções integrantes, que eu coloquei aqui, ó, integrantes, para vocês entenderem, isso aqui é bem importante. Conjunções integrantes, porque as conjunções integrantes que e se, que normalmente estão nas orações subordinadas substantivas, elas estão lá porque elas integram a oração principal. Elas iniciam a oração que, de certa forma, exerce uma função, de certa forma, não, ela exerce uma função sintática em relação à oração principal. Vamos às classificações. Oração subordinada substantiva subjetiva, ela tem esse nome subjetivo porque tem a função de sujeito da oração principal. E aqui olha a dica para você identificar. O verbo da oração principal apresenta-se na terceira pessoa do singular. Veja o exemplo. Aqui nós temos um período simples e aqui em azul nós temos um período composto. Sua presença é imprescindível. Esse aqui é verbo. E nós só temos um verbo nessa oração, então esse período aqui ele é simples. A palavra presença, que é um substantivo, de certa forma, ela vai ser modificada para que na segunda oração eu tenha um período composto por coordenação. Ó. Veja a diferença. É imprescindível que você venha. Olha só o que aconteceu. Transformei o substantivo presença, de certa forma, aqui em verbo. Ele foi modificado para que esse período se transformasse em um período composto por subordinação. Agora vamos voltar. Professora, por que essa aqui é uma oração subjetiva? Vamos ver. Se disser só assim, ó. Vou procurar aqui meu papelzinho para esconder aqui a segunda oração. Se eu dissesse assim, ó. É imprescindível. Vocês iriam perguntar bem que é imprescindível o quê? Não. A pergunta é antes do verbo, ó. No caso, ó. Não sei se vai dar para ver. Acho que não vai dar para ver. Não vou anotar, não vai dar para pegar. Eu vou só falar. Preste atenção. O que é imprescindível? Perguntando de novo. O que é imprescindível? Qual é a resposta? Que você venha. Entenderam? Então, que você venha exerce a função de sujeito dessa oração principal aqui, ó. Então, que você é imprescindível é a oração principal. Que você venha é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que é subjetiva? Porque ela exerce a função de sujeito da oração principal. Como identificar, professora? O verbo da oração principal vai estar sempre na terceira pessoa do singular, tá bom? Vamos continuar? Orações subordinadas substantivas, objetivas indiretas, ou diretas, perdão. Então, objetivas diretas, porque elas certamente a oração subordinada exerce a função de objeto direto da oração principal. Quer ver? Quando eu digo assim, ó, não sei. O que você não sabe? Não sei. O quê? Então, qual é a resposta? O meu destino. Então, o meu destino aqui, no período simples, que esse aqui é um período simples, de verde vai ser sempre o período simples. Ele é um objeto direto da oração principal, é um objeto direto do verbo sei. Aqui nesta segunda oração, não sei. Tá vendo? Não sei o que? Se vou. Então, não, aqui tem dois verbos, ó, sei e vou. Então, eu tenho duas orações. Não sei será a oração, desculpe, que oração principal. Se vou, será a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por que objetiva e direta, professora?
Gente, esse se vou é o sujeito dessa oração? Não. Quer ver? Quem é o sujeito? Não sei. Quem não sabe? Eu. Então, eu é o sujeito. Eu não sei se vou. Se vou é o objeto direto da oração principal. Não dá para confundir. Subjetivo é quando a oração subordinada ela é o sujeito da oração principal. Objetiva direta é quando a oração subordinada é o objeto direto da oração principal. Vamos continuar. Continuando, agora nós vamos ver as orações subordinadas substantivas, objetivas indiretas. Objetivas indiretas, porque certamente a oração subordinada ela terá a função de objeto direto indireto da oração principal. Veja, quando eu digo assim, ó, gosto de aventuras. Gosto. Se eu disser só assim, gosto, você vai me perguntar o quê? Gosto. Você vai me perguntar o quê, gente? Gosto o quê ou gosto de quê? Não é isso? Gosto de quê? Qual é a resposta? De aventuras. Esse período aqui, gosto de aventuras, ele é um período simples. Então, de aventuras é o objeto indireto desse verbo gostar aqui, ó. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou pegar esse aventuras, que é substantivo, eu vou modificar para que ele seja transformado em verbo. E então apareça duas orações aqui, nesse outro período, e possa ser transformado em oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Como assim, professora? Mesma coisa, ó. Gosto de quê? Só que agora eu não vou mais dizer assim, gosto de aventuras. Eu vou dizer assim, ó, gosto de me aventurar. Não é correto dizer assim, gosto me aventurar. Não, quem gosta, gosta de. O verbo gosto, ele exige a preposição de. Por isso que gosto é a oração principal e de me aventurar será a oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Ok? Então, essa aqui é só a explicação. Ó. Essa parte aqui é só a explicação do que eu falei. Ó. Na primeira oração, que o período é simples, de aventuras é um objeto indireto. Já expliquei. Ó. Na segunda oração, esse aqui de azul, ó, o período é composto, ou seja, o objeto indireto de aventuras foi modificado para o verbo aventurar, de modo que a oração de me aventurar passa a ter a função de objeto indireto da oração principal. Logo, a conclusão é que nós estamos diante de uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Quem sabe identificar o que é um objeto direto e indireto sabe muito bem isso aqui. Quem sabe identificar um predicativo sabe muito bem isso aqui nós estamos explicando. Oração subordinada substantiva predicativa é que ele exerce a função de um predicativo. O que é o predicativo, professora, que eu não lembro mais? É aquela qualidade dada ao sujeito. Então, ela tem a função de predicativo do sujeito da oração principal. Então, vamos lembrar que como predicativo do sujeito tem a obrigação de ter o quê? Uma coisinha, quem lembra, chamada verbo de ligação. Tem que ter verbo de ligação. Quando eu digo assim, ó, seja cantor. Na primeira oração, o período simples cantor, a palavra cantor é predicativo. Eu estou dizendo assim, ó, seja cantor. Cantor seria o quê? A qualidade, a profissão que eu estou dando para esse sujeito, que eu estou desejando, que eu quero para alguém, entendeu? Meu desejo, que eu quero que alguém seja cantor, tá? Então, agora eu vou fazer o quê? Na segunda oração de azul, o período é composto, o predicativo cantor, ele vai ser modificado
para, de alguma forma, ser transformada em verbo, para que tenha duas orações e, então, um período composto por subordinação. Por exemplo, ó, meu desejo era que ele cantasse. Tá vendo aqui, ó? O mesmo sentido, quando eu digo seja cantor, para eu dizer meu desejo era que você cantasse. Praticamente a mesma coisa, a diferença é que meu desejo será a oração principal e que ele seja cantor é a oração subordinada, substantiva, predicativa. Por que predicativa, professora? Olha esse erazinho bem aqui, ó. Esse era é verbo de ligação. Que ele seja cantor é todo o predicativo aqui, é todo o predicativo do sujeito. Tá bom, gente? Então, não dá para confundir com a subjetiva, não, tá? Tem muito aluno que confunde. Mas na subjetiva, a oração subordinada é o sujeito da oração principal. Na predicativa, não, ela é a qualidade e tem sempre um verbo de ligação, tá? Então, eu estou diante de quê? De uma oração subordinada substantiva predicativa. Nós vamos continuar. Vamos para as duas últimas classificações. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Tem a função de complemento nominal da oração principal. Exemplo, veja só. O que é o complemento nominal? O complemento nominal, por exemplo, aqui, ó, vamos no exemplo. Tenho medo. Se eu disser só assim, gente, tenho medo. O que vocês vão me perguntar aí, gente? Se eu disser só assim, tenho medo. Vocês irão dizer o quê? Professora, eu tenho medo de quê? Quem tem medo de alguma coisa, né? Não? Tenho medo de quê? Qual é a resposta? Dia escuro. Então, nesse período simples aqui, dia escuro é um complemento nominal. Vocês erraram demais isso na prova. Quase ninguém acertou. Por quê? Medo, gente, não é verbo. Medo é um nome, é um substantivo, não é um verbo. Então, dia escuro não é um objeto indireto. É um complemento nominal. Porque medo não é verbo, não é medar. É até estranho, né? Medo não é verbo. Conjuga aí o verbo medo. Eu medo, tu medas, ele meda. Pelo amor de Deus, não. Medo é substantivo. Medo aqui é substantivo, que precisa de complemento, dia escuro, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Dia escuro, eu vou transformar no período simples, né? No período simples, dia escuro, eu vou transformar aqui em um período composto. Eu vou modificar a palavra escuro, que é também um substantivo, né? Vou transformar em verbo, para que possa transformar em um período composto por subordinação. Tenho medo que escureça. Aí aparece a conjunção integrante, que, ó. Que. Então, tenho medo passa a ser a oração principal, porque eu tenho duas orações agora, né? Tenho medo que escureça. Que escureça será a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Estou colocando só as iniciais, tá? Então, por que completiva nominal? Porque medo não é um verbo, somente por isso. Essa é a grande diferença entre completiva nominal e objetiva indireta. Vamos para a última classificação. Oração subordinada apositiva. Essa aqui é a mais fácil. Tem a função de aposto da oração principal. O que é o aposto, professor? Eu não estou lembrando mais. O aposto é aquele termo que traz uma explicação em relação ao sujeito. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, meu desejo. Meu desejo. Meu desejo. Qual é o meu desejo? A felicidade dos meus filhos. Então, a felicidade dos meus filhos, dentro da oração simples, dentro do período simples, isso aqui, a felicidade dos meus filhos é um aposto. Vou fazer uma modificaçãozinha aqui para transformar esse período simples em composto. Então, na primeira oração, a felicidade dos meus filhos é complemento nominal. Na segunda oração,
o complemento nominal, a felicidade dos meus filhos, que é aposto, na verdade é um aposto, foi modificado para que meus filhos sejam felizes, de modo que este tem função de complemento nominal da oração principal, ou seja, é uma oração apositiva. Esqueça esse negócio de complemento nominal aqui. Simplesmente chamem de apositiva esta oração. Ó. Meu desejo, a felicidade dos meus filhos. Então, ele exerce aqui a função de aposto. Desejo que meus filhos sejam felizes. Então, quando eu digo que meus filhos sejam felizes, eu estou explicando qual é o meu desejo, ok? Então, desejo será a oração principal. Que meus filhos sejam felizes, eu vou classificar aqui como oração subordinada substantiva apositiva, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Nós podemos fazer mais explicações no quadro, de outras formas como a gente sempre se utiliza, para vocês entenderem melhor.